Depois que você fizer esse bolo de chocolate, não vai querer outra receita. A massa é super molhadinha, o recheio, gente, super cremoso. Já deu água na boca só de olhar, né? E o melhor, é super fácil de fazer. Não precisa de batedeira nem liquidificador, a massa fica super fofinha, esse bolo fica doce na medida certa, não é nada enjoativo, então vem comigo aprender porque essa receita está sensacional. Então já peço que se você gostar desse vídeo, dá um joinha, clique no gostei, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, porque você é muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui. Ative as notificações para não perder nada do nosso canal e também siga a gente nas redes sociais, Instagram e Facebook, nós amamos ter vocês conosco. Essa receita é muito fácil, porque é só a gente colocar na tigela os ingredientes, misturar e está pronto. Não precisa de liquidificador, nem batedeira, nem nada. Então é muito fácil e nós vamos fazer pelo método de adição. Então nós vamos começar colocando aqui 3 ovos, 1 xícara de açúcar, 1 pitada de sal e 120 ml de óleo. Vou misturar esses ingredientes por 1 minutinho. Rebeca, se eu quiser fazer esse processo no liquidificador, posso? Pode, tá? Mas aqui eu quis fazer de uma forma bem fácil e que dá certo também, dá super certo. Vocês vão ver que lindo e que delicioso esse bolo vai ficar. Prontinho, já misturei por 1 minuto. Agora eu vou acrescentar meia xícara de chocolate em pó peneirado, para não ter os gruminhos de chocolate em pó. Lembrando que todos os ingredientes estarão na descrição do vídeo, tanto em xícaras quanto em gramas, para facilitar para vocês. E vou acrescentar aqui 200 ml de água quente. Água quente quanto? Você pode colocar o dedo aqui na água. Se seu dedo aguentar uns 10, 15 segundinhos, tá ótimo, essa temperatura. Vou colocar aqui a água e vou misturar agora. Mexer só a ponto de misturar, muito rápido. Então aqui eu misturei por 1 minutinho novamente. E agora eu vou colocar peneirado também a farinha de trigo, que são 2 xícaras. Farinha de trigo sem fermento. E vou colocar 1 colher de sopa de fermento em pó. Peneiro aqui tudo isso. Misturo só para agregar a minha farinha aos meus líquidos. E ficar uma massa bem linda e homogênea. Mas aqui eu não mexo demais para não desenvolver o glúten e não ficar uma massa pesada, tá? Então é só mexer a ponto de agregar mesmo. Olha só, já misturei e está prontinha a nossa massa. Olha que linda e super fácil de fazer. Tudo na mão mesmo e dá certo. Agora eu tenho aqui essa forma retangular. Ela tem 18 por 28 e 6 centímetros de altura. Essa forma está untada apenas no fundo com desmoldante, mas você pode untar também com óleo ou com manteiga. Eu não quis untar lateral para o bolo crescer mais retinho, não tem necessidade de untar lateral. Agora nós vamos colocar a nossa massa aqui na forma. Olha que linda essa massa. Super fácil de fazer, super prática. Sem ter que sujar liquidificador nem batedeira. E o bolo fica delicioso, gente. Vale a pena fazer. E vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. O meu forno é elétrico, então ele está ligado apenas em aquecimento inferior. Bolo assado e olha só como ficou lindo. Gente, super fofinho. Esse bolo é simplesmente sensacional. Agora a gente esperar esfriar para poder fazer a montagem. Enquanto o nosso bolo está no forno, nós vamos partir para o recheio. Então, para isso, nós vamos usar 2 caixinhas de leite condensado, meia xícara de chocolate em pó. E aqui eu já dissolvo o chocolate em pó no leite condensado porque fica mais fácil. Então, só misturar, dando uma amassadinha que vai dissolvendo. Rebeca, posso usar o cacau no lugar do chocolate em pó? Pode sim, tá? Nesse caso, se você usar o cacau, você coloca a metade da quantidade do chocolate em pó. Então aqui, por exemplo, são 65 gramas de chocolate em pó. Então você vai colocar 32 gramas de cacau. Rebeca, posso usar o achocolatado no lugar do chocolate em pó? Pode também. Só que nesse caso vai ficar mais doce e mais claro. Prontinho, já misturamos. E agora eu entro com 4 caixinhas de creme de leite. Então para cada caixinha de leite condensado eu usei 2 de creme de leite. Gosto de fazer nessa proporção porque o recheio não fica muito doce, não fica enjoativo e ele fica mais cremoso. Então, para mim, essa é a proporção perfeita. Sempre 1 de leite condensado para 2 de creme de leite. Aqui tô só misturando para agregar os ingredientes, lembrando que o meu fogo ainda está desligado, tá? Agora eu vou ligar o fogo e em fogo médio eu vou mexendo sem parar até atingir o ponto que a gente precisa para o nosso recheio. Mexe em todos os cantinhos, no meio, para não grudar no fundo da panela. E esse recheio aqui não vai ser o mesmo ponto de um recheio para bolo estruturado, por exemplo.
porque o bolo estruturado ele precisa de um recheio mais consistente. Esse aqui vai ser um recheio mais cremoso e eu vou te mostrar o ponto direitinho. Recheio pronto e olha só, eu vou desligar agora o fogo para te mostrar direitinho o ponto. Eu fiquei mexendo por 7 minutos depois que ele começou a ferver. Então, mexi sempre, né, em todo momento, mas depois que começou a ferver, eu contei 7 minutos mexendo e desliguei o fogo. Então, o ponto é um mingau bem grosso, olha só. Lembrando que ele vai ficar mais consistente depois que esfriar e for para a geladeira, porque é um bolo gelado. E agora aqui com o meu fogo desligado, eu vou acrescentar a esse recheio 100 gramas de chocolate meio amargo. Eu gosto do meio amargo porque ele quebra o doce e vai ficar uma cor bem bonita. Mas se você quiser, pode utilizar o chocolate ao leite também. E aqui eu vou mexendo até o meu chocolate derreter. Lembrando que esse processo é feito com fogo desligado. O chocolate já derreteu. Olha só que lindo e que delícia o nosso recheio. Agora eu vou transferir o recheio para uma travessa para ele poder esfriar. A gente precisa que ele esteja frio em temperatura ambiente para usar. E vou cobrir com plástico filme contato para não criar aquela película grossa. Rebeca, eu posso colocar esse recheio na geladeira para esfriar mais rápido? Pode sim. Coloque na geladeira, quando chegar em temperatura ambiente você retira e usa. Ou você pode também deixar em temperatura ambiente e deixar esfriar. Vai demorar um pouquinho mais. Massa e recheio prontos e agora vamos fazer a calda do bolo. Para isso, eu tenho aqui 200 ml de leite fervendo, tá? Então, o leite assim começar a levantar a fervura, pode desligar e a gente vai usar esse leite. Eu vou adicionar nesse leite meia xícara de chocolate em pó 50% e 5 colheres de sopa de açúcar. Como o nosso leite está bem quente, então isso aqui vai ajudar a dissolver o nosso chocolate, por isso que ele precisa ser fervendo. Só misturo aqui agora, misturo bem para o nosso chocolate dissolver bem e o açúcar também. Essa calda, ela pode ser feita na hora da montagem do bolo, tá? Então, quando o seu bolo e o seu recheio estiverem frios, você pode fazer a calda para fazer a montagem. Olha só, misturei bem, que linda está. E aí você verifica se não tem nenhum gruminho de chocolate para dissolver e mistura bem. Para completar, eu vou adicionar aqui 300 ml de leite gelado. E aí eu coloco o leite gelado justamente para que essa calda fique fria, porque como a gente estava com o leite fervendo, o leite gelado vai esfriar. E aí fica prontinha para uso. Olha que perfeição. Agora que é nosso bolo, nosso recheio estão frios, a calda pronta, vamos partir para a montagem. Vou virar o bolo aqui nesse papel toalha mesmo. Então é só virar, super fácil. Já sai o nosso bolo. Olha só, gente, que massa deliciosa, super úmida, uma massa fofinha. Mas eu vou virar ele aqui desse jeito, fácil de manusear, tá vendo? Porque eu vou tirar um pouco desse topo aqui de cima, pra ficar esteticamente mais bonito na minha montagem, tá? Na sua casa, se você não quiser tirar o topo, não precisa. Mas aqui, como é questão de foto, filmagem, vou tirar só por esse motivo. Porque se eu montar desse jeito, vai ficar muito mais alto, sabe? Vai ultrapassar um pouquinho a minha forma. Agora eu pego a primeira parte do bolo, que é a parte de cima, e coloco aqui na forma onde a gente assou o bolo. Nem precisa lavar a sua forma. Venho com metade da minha calda e umedeço aqui bastante a massa. Então vai ficar um bolo bem molhadinho, bem delicioso. Se você não tiver bisnaguinha, você pode umedecer com a colher mesmo, tá? Não tem problema. Aqui está nosso recheio frio. Vou mostrar pra vocês a consistência dele, que perfeição. Olha só que delícia esse recheio. Ele ficou com os gruminhos, é por causa do creme de leite, tá? Essa marca que eu usei deu esses gruminhos, então, dependendo da marca que você usar, pode dar. Mas olha que delícia. E com o recheio vai ser da seguinte forma. Nós vamos pensar em 4 partes desse recheio. Então, eu vou aqui pegar e dividir em 4 partes. Só marquei 4 partes, mais ou menos iguais. Dessas 4 partes, nós vamos usar 3 partes para colocar agora no bolo. Então, uma parte vai ficar. Gente, não estava satisfeita com o recheio cheio dos gruminhos. Então, passei no mixer e olha só, deu bastante diferença, tá vendo? Então, dica para vocês. Se o recheio empelotar, se der gruminho, passa no mixer e aí as bolinhas saem e faz diferença. Um pouquinho mais claro, perceba? Olha só, só o fato de usar o mixer ficou mais claro, mas não tem problema, pelo menos ficou sem as bolinhas. Também a textura mudou um pouco, olha. Mas vai dar certo, no final vai gelar e dá tudo certo. Coloquei todo o recheio, agora eu venho com a segunda parte do bolo
e coloco aqui. Agora eu umedeço com o restante da minha calda. Pensa no quanto esse bolo vai ficar gostoso. Olha só, eu tirei o topo porque eu queria que ficasse justamente nessa altura da forma. Então, se você quiser que fique nessa altura, tira o topo. Se quiser que fique mais alto, não tem problema, pode deixar com o topo, tá? Agora eu vou cobrir com plástico filme e vou levar para a geladeira por pelo menos 8 horas, tá? Se deixar de um dia pro outro é melhor ainda, porque aqui a calda com o bolo, o recheio, o sabor vai apurar. E seu bolo vai ficar bem delicioso. Bolo gelado ficou na geladeira de um dia para o outro. E agora chegou a hora de a gente colocar a cobertura. E vamos colocar aquela parte do recheio que a gente tinha separado. Aqui eu só peguei, coloquei um pouquinho no micro-ondas e já ficou aqui nessa consistência. Você pode fazer esse processo no micro-ondas ou no fogo. No micro-ondas eu coloquei 30 segundos, mexi, fui fazendo isso até chegar nessa consistência que eu queria. E olha só que delícia, gente. Agora eu vou colocar aqui por cima. Olha só a perfeição disso aqui. E vou colocar um pouquinho de granulado para decorar. Agora vamos tirar uma fatia do bolo para vocês verem como que ficou por dentro. Olha só que delícia aqui, gente. Olha a perfeição desse bolo. Olha só, um bolo super molhadinho. Perfeito. Olha a cremosidade desse recheio. Isso aqui é dar água na boca. E o melhor, esse bolo você pode congelar, se você quiser, por até 3 meses no freezer. Esse recheio você pode usar para bolo de pote, pode usar para pavê, para outras sobremesas. Essa massa você também pode usar para bolo de pote. Então, assim, é tudo muito perfeito e que você pode aproveitar para outras receitas. E o melhor de tudo é que esse bolo fica doce na medida certa. Ele não fica enjoativo, não fica doce demais. Aqui está tudo na medida, é simplesmente sensacional. Então esse é o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, peço novamente seu joinha, clique no gostei e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, Deus abençoe você.